Glória a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus que nos presenteia com mais um privilégio e oportunidade de nós estarmos juntos adorando ao Senhor. É sempre um privilégio para nós quando nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos para engrandecer a Deus. Hoje nós temos ali um irmão cooperando conosco. Como é o nome do irmão mesmo? Carlinhos, nosso irmão Carlinhos, né? E como a igreja vai recebê-lo? Volte sempre e se gostar. Até quando? Até Jesus voltar. Amém? Fique à vontade, está na casa do Pai. Ele é um grande amigo do meu pai, do pastor Levino. Sempre ajudou meu pai aí, principalmente no som, né? Que ele é um profissional aí da área do som. E sempre esteve aí ajudando o pastor Levino. E está conosco aí para cooperar hoje. Glória a Deus. Amados, nós já umas 2 semanas venho falando, mas é verdade, nós estamos caminhando para o fim. Viu, Luiz? Estamos caminhando para o fim. Eu acredito que nós deve ter mais umas 2 ou 3 aí para frente, mas estamos terminando, né? Sobre este ensino. É a 15ª vez que nós estamos falando a respeito desse assunto. Na verdade, teve a introdução, mas a introdução nós não guardamos, mas das mensagens que nós temos guardado, essa é a 15ª vez que nós estamos falando sobre esse tema, que você nasceu de propósito para um propósito. Como eu tenho dito, é incluso, na verdade, nesse tema, diversas áreas da nossa vida, que tem a ver em viver o propósito para o qual Deus nos criou, que tem a ver com o plano perfeito de Deus para cada um de nós no nosso individual. E como eu tenho dito, caso você não tenha acompanhado todo este ensino desde o começo, e você deseja, eu tenho tudo eles guardado, a gente pode passar para você depois no WhatsApp, se você desejar pegá-lo desde o começo. Na semana passada nós falamos sobre que Deus não vai nos obrigar a viver o plano dele. Ele vai nos mostrar, vai se revelar a nós, vai nos mostrar biblicamente, como nós temos visto, que ele nos criou de propósito. E essa criação de propósito é para um propósito específico que ele nos criou. Ele vai nos revelar a nós, mas vai partir de nós em viver ou não viver. Porque na verdade ele já fez por nós, entregando Jesus para morrer em nosso lugar. E essa escolha ele fez, mas ele nos dotou do livre-arbítrio, do direito de escolha. Então sempre ele vai nos permitir escolher o que nós queremos para nossas vidas. Nós, por exemplo, não somos obrigados a estar aqui nessa noite. Nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. Deus não obrigou ninguém. Logicamente que existe uma ação do Espírito Santo nos instruindo, nos influenciando, nos convencendo da necessidade de Deus. Ele nos convence, mas não nos obriga. Diferente do nosso adversário, o diabo, que a Bíblia deixa bem clara que Satanás, ele não pede licença para entrar em nossa vida. E quando ele encontra um espaço para entrar em nossa vida, ele não nos consulta sobre o que nós queremos. Basicamente, nos tornamos escravos de Satanás e vamos praticar as coisas que agradam a ele. E a Bíblia nos mostra que o nosso Senhor Jesus, pelo contrário, como nos diz lá em Apocalipse capítulo de número 3, versículo 21, ele diz que ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Então, ou seja, ele dá a opção para a pessoa abrir ou não. Ele não vai forçar isso. Nós vimos na semana passada. Na semana retrasada nós falamos sobre um erro que nós não podemos cometer quando nós descobrimos o propósito para o qual Deus nos criou para viver, que é um princípio irrevogável. Porque às vezes nós nos encontramos aonde o Senhor quer que nós vivamos, mas saber qual é a razão da nossa existência não anula os padrões estabelecidos por Deus para o povo. E incluindo viver o propósito de Deus, é viver os princípios que Ele estabeleceu para a sua igreja. Hoje eu quero falar mais um pouco sobre um erro que nós não devemos cometer quando descobrimos o que fomos chamados para viver. Então abra sua Bíblia comigo, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo de número 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Antes de nós lermos esse versículo, eu preciso deixar claro para todos que nem todos que aqui estamos, ou nem toda a igreja, tem a necessidade, ou tenha o chamado, ou o propósito da existência, é de ser um pregador do evangelho. Nem todo mundo vai pregar. Nem todo mundo vai ser um líder, nem todo mundo vai ser um diácono, nem todo mundo vai ser um presbítero, ou um missionário, ou um pastor. Mas há um propósito no individual que Deus nos chamou para viver nessa terra, e que tudo aquilo que nós fazemos estando no propósito de Deus vai glorificar o nome do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12. Eu queria pedir por gentileza, só para a gente ler esse versículo, se colocar sobre os seus pés. Versículo de número 11, que nos diz assim: todas estas coisas, no contexto, estas coisas é os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Então ele está dizendo: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como ele quer. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Então nós observamos aqui a princípio, amados irmãos, no contexto falando a respeito dos dons espirituais, não é eu especificamente que escolho, logicamente que a Bíblia nos orienta a buscar os dons, a orar pelos dons, mas quem dá o dom como Ele quer é o Espírito Santo. Isso nós precisamos gravar em nossa mente. Não é o que eu quero fazer para o reino de Deus, é o que Deus nos criou para fazer para o seu reino. Nós precisamos entender, e trazendo aqui uma retrospectiva do que nós já estudamos, que antes de nós nascermos, Deus já projetou algo para nós. Então hoje você se converte, vem à igreja e você quer ser algo, mas você tem que saber se é isso que Deus quer que você seja para o reino dele. Isso é importante porque nós vamos ver um pouquinho à frente, porque o nosso adversário Satanás se utiliza de algumas estratégias para que, mesmo estando na igreja, nos tirar do plano para o qual ele nos chamou para viver. Isso é importante, tá? Quando nós falamos de viver o propósito para o qual Deus nos criou, estamos falando de ter nascido para uma finalidade. Você chega e fala, o irmão Luiz chega assim, ó, eu vou contratar o pastor Levi para trabalhar comigo lá na obra. E quando eu chegar lá, tem um propósito de eu estar lá, não tem? E você vai passar o propósito para o qual você me chamou. Nesse conceito, nessa perspectiva,
Você, quando compreende que Deus te criou para um propósito, então você precisa entender que viver o propósito para o qual Ele te criou é viver uma finalidade específica para a sua vida, correto? Então significa que além de sermos criados por Deus, Ele nos capacita para que o propósito da minha existência possa ser cumprido. Ele cria para um propósito, mas além de me criar para um propósito, Ele vai me capacitar para viver esse propósito. Volto aqui a dizer um exemplo, nosso irmão Luiz, ele me contrata, e eu chego ao irmão Luiz, mas eu nunca trabalhei de servente. O que você vai fazer? Você vai me instruir, você vai fazer comigo, vai me ensinar. Isso de ensinar fala de capacitar, vai me dar capacidade. E se eu começar a investir nessa área, você vai continuar me aperfeiçoando até eu ser um bom pedreiro, não é verdade? Esse é o propósito, esse é o objetivo. Então entenda que quando Deus chama você para viver aquilo que Ele criou você para viver, Ele vai te capacitar. Uma coisa que eu disse bem no começo e venho dizendo algumas vezes, é que você nunca vai ser maior do que o seu chamado, porque o chamado ele vem de Deus, e por vir de Deus ele é sempre maior do que nós. É por isso que às vezes quando você é convidado a exercer uma função na igreja, você fala: eu não posso, eu não consigo não, pastor, quem sou eu? Ou a líder chega a você para chamar você para o céu, não, misericórdia, eu não consigo não. Por quê? Porque é muito natural você olhar para a sua natureza, para a sua humanidade, para a sua capacidade humana, e você se sentir inferior à posição que lhe está sendo confiada. Então é muito natural isso. Por quê? Porque o chamado é maior do que você. Todas as vezes que você tiver um chamado, você vai se sentir inferior, menor, incapaz. Por quê? Porque a capacidade vem de Deus. Alguém abra para nós em Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6. Isaac, por gentileza, filho, vem cá. Quem for ler, levanta a mão. O Isaac vai levar o microfone. Irmão Luiz. Capítulo 1, versículo 6, Luiz, por gentileza. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Pronto. Então significa que aquele que começa uma obra em nossa vida, ele vai aperfeiçoá-la até aquele dia. Ninguém vai começar a exercer o propósito para o qual Deus te chamou para viver, já sabendo tudo. Tanto que no contexto que nós lemos do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 12, ele está falando dos dons, e observa que as pessoas estão usando os dons de uma forma errada. Eles precisavam ser orientados à forma correta de usar os dons, e o Espírito Santo de Deus usou o apóstolo Paulo para orientar. Por que, Jesus? O que acontecia? Se você depois lê na sua casa esse contexto, lê o capítulo 11, o 12 e o 13 na sua casa, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando assim: ó, vocês estão perdidos. Está todo mundo profetizando ao mesmo tempo, está todo mundo falando línguas ao mesmo tempo, e quem está falando línguas não tem quem interprete, e está uma bagunça. Ele está falando dessa forma. Ele fala assim: ó, quando um começar a falar em línguas, que haja um intérprete. Se não tiver, quem começou a falar, fale consigo mesmo, para não atrapalhar o andamento do culto. Aquele que está profetizando, quando começar a profetizar, se de repente tiver outro, aguarde o que começou a profetizar terminar, para depois você falar. Então observa que é uma igreja que tinha dons, mas não sabia como usar. E esse versículo que o irmão Luiz leu, é isso que Deus está dizendo: ó, eu te dei um dom, mas você precisa ser aperfeiçoado nele. Você precisa passar por uma capacitação. Você precisa ser moldado nele. Ninguém vai começar já andando, irmão. É tudo
aperfeiçoado. É possível você ter um dom e você nem saber que você tem. É possível você ter o dom e não saber usá-lo. Porque até Satanás usa dos dons que Deus nos deu para fazer a vontade dele se a gente não vigiar. Você está entendendo? E vamos ver aqui, por exemplo, abra a sua Bíblia no livro do Gênesis capítulo 2. Só quero dar uma pincelada do que nós já dissemos, mas eu quero mostrar, usando um exemplo, que Deus, Ele nos criou de propósito, para um propósito, ou seja, uma finalidade, para uma finalidade, e é Ele quem assume o compromisso, tia Luzinete, de cumprir essa finalidade em você e de capacitar você. Por quê? Porque Ele te chamou, te criou para isso. Livro do Gênesis capítulo 2, versículo 18, quem for ler, levanta a mão que o irmão Isaac vai levar o microfone. Versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Pronto. Essa versão da Jéssica é um pouco diferente das traduções que nós temos. Mas observa que Deus está dizendo que não é bom que o homem fique só. Aí ele diz assim, eu vou fazer para ele uma ajudadora. Mas não é no sentido só de ajudar. Ele fala assim, vou fazer uma ajudadora idônea. O que significa a palavra idônea? A palavra idônea significa algo ou alguém apropriado, adequado, competente ou moralmente correto para uma determinada finalidade ou tarefa. Então observa que quando Deus cria a mulher, Ele fala, vou criar uma ajudadora, mas eu vou capacitá-la para a função que eu a criei. Ela vai ser perfeita nessa área, porque ela não vai ser só ajudadora, ela vai ser uma ajudadora idônea, perfeita, adequada, certinho da forma que eu planejei, para que possa viver na terra junto com o homem. Então observa que existe uma finalidade, e quando Deus chama nós para uma finalidade, Ele nos capacita para cumpri-la. Amém, meus irmãos? Todos estão entendendo até aí? Algum comentário, algum... Pastor Levino, por favor, Isaac, não deita na cadeira não, tá? Senta só, não precisa deitar não. Pastor, vai ler o mesmo versículo. Veja bem, o mesmo versículo. Liga aí, pastor, está desligado. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que ajude, como se fosse a sua outra metade. Isso, muito bem. Agora aqui, é aí que nós não podemos errar. Você é bom para o que Deus te criou para fazer. É isso que você precisa entender, e é aí que nós não podemos errar. Quando nós entendemos que Deus me criou de propósito para um propósito, eu preciso entender que assim como o versículo que nós lemos mostra que Ele capacitou ou criou a mulher para ser perfeita para tal, Ele também me criou para ser perfeito em viver o propósito que Ele me chamou para viver. Um ponto só para nós recapitular, que tem bastante irmãos e irmãs que não iniciou conosco, que não pegou o começo. Um dos objetivos que Deus colocou no meu coração para trazer esse ensino foi para que a nossa vida pudesse entender que a nossa vida ela tem sentido, que nós não estamos nessa terra por acaso, há uma razão, há um porquê de nós existir. É esse o objetivo, e esses 2-3 meses que eu venho falando sobre esse assunto é dar motivo para a sua existência.
é dar um sentido para a sua vida. E nesse sentido da sua vida, nós temos visto biblicamente que Deus, primeiro, Ele te criou de propósito. E por Ele ter te criado de propósito, quer dizer que você não é obra do acaso, que você não nasceu por causa que os seus pais não projetou, talvez seus pais nem ficaram juntos, foi um namorico que eles tiveram e você nasceu, então você veio por acaso. Não, talvez para os seus pais veio de surpresa, mas para Deus não. Deus, nós provamos biblicamente, eu não vou trazer agora, mas se você desejar depois eu mando as mensagens. Biblicamente nós provamos que Deus projetou a nossa existência. Estava no plano de Deus nós existirmos. E dizendo isto, amados irmãos, Ele não só nos cria de propósito. E aí nós estamos caminhando para o fim dessa parte, que é concluindo este ensino, dizendo que além de criar-nos de propósito, Ele nos cria para um propósito. Então nós estamos vendo biblicamente que há um propósito da nossa existência. E que propósito é esse? Porque quem nunca questionou? Eu já questionei a Deus várias vezes. Falei: Senhor, para que eu existo? É para sofrer? O Senhor me criou para sofrer? Falei isso para a Wanda quando vivia no mundo. Falei: Deus me criou para sofrer. Se Deus existe, por que eu estou nessa vida? Porque a minha vida não tinha sentido, a minha vida não tinha prazer de vivê-la. Por quê? Porque eu não estava vivendo o plano que Deus havia me criado para viver. Se eu estou fora do plano que Deus me criou para viver, é muito natural a nossa vida não ter sentido. É muito natural a minha vida perder o prazer da vida. Por quê? Porque eu não estou vivendo o plano para o qual eu fui criado para viver. Ali está o carro do pastor Levino. Quem projetou esse carro e quem criou todos os detalhes desse carro, criou ele para uma finalidade. E se ele não for cumprir da finalidade e deixar ele de lado, ele vai ser o quê? Inútil. É muito natural ele sendo inútil, ele perder o sentido da vida, ele não ter mais sentido, a existência dele não ter sentido. Falamos um pouco também sobre isso, alguns estudos sobre pessoas que vivem na terra inutilmente, que a vida passa a não ter sentido, mas a vida tem sentido quando nós vivemos o plano para o qual o Senhor nos chamou para viver. E dizendo isso, amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado para nós não errarmos, porque Deus nos chamou especificamente para algo. Falei também que existe 3 chamados de Deus, 3 propósitos de Deus para a humanidade. O primeiro é o chamado universal, que é o chamado para a salvação. O segundo é o chamado coletivo, que é quando nós entendemos o plano da salvação, viemos para o coletivo da igreja, e nesse coletivo a Bíblia nos mostra que fomos chamados para termos comunhão uns com os outros, para termos paz uns com os outros, para ajudarmos uns aos outros, para perdoarmos uns aos outros. E aí nós estamos finalizando falando sobre o chamado individual. Todos nós que estamos aqui temos um chamado individual, e o propósito é despertar em você o interesse de saber qual é o plano da sua existência especificamente. Você precisa entender que Deus te chamou para um plano perfeito nessa terra. Às vezes estamos vivendo o propósito que Deus nos criou para viver, e estamos sendo bom nisso, porque Ele nos capacitou para isso. Tudo está dando certo, porque estamos vivendo o propósito para o qual Ele nos criou. Mas nós não podemos esquecer que existe um adversário que trabalha para não vivermos o propósito. E se estamos vivendo o propósito, nosso adversário, o diabo, vai fazer de tudo para nos tirar dele. Primeiro, o plano de Satanás é que você não se encontre nessa terra. O primeiro plano de Satanás é que realmente a sua vida não tenha sentido nessa terra.
Mas se porventura o querer de Deus te enviar alguém, a mensagem a você, e você querer saber desse Deus, você automaticamente começa a caminhar para o encontro do propósito para o qual Ele te criou. E Satanás, ele é limitado, não pode fazer quando Deus quer fazer. Só que quando nós entramos no plano para o qual Ele nos criou, o diabo não vai desistir. Aí o trabalho dele vai ser diferente, é de nos tirar do propósito que nós estamos vivendo. É por isso que você estando na igreja, existe uma batalha no casamento, batalha com os filhos, batalha pessoal, porque o nosso adversário sempre vai querer tirar você do plano para o qual Deus criou você para viver. Existem as batalhas. Viver o propósito da nossa existência vai nos levar a viver a vontade de Deus. Entenda isso, escute, ó. Viver o propósito da nossa existência vai nos levar a viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus vai ser útil para o reino de Deus, e que acaba sendo um problema para os planos de Satanás em nossas vidas. E os planos de Satanás para aqueles que Deus aproxima de nós, porque Deus vai nos usar para conduzi-los a viver o propósito da sua existência. Então entenda, Satanás, nosso adversário, vai fazer de tudo para nos tirar do propósito de Deus. Agora vale a pena ressaltar que o diabo só vai conseguir isso se encontrar brecha em nossas vidas. Satanás jamais vai tocar em você se ele não encontrar brechas em você. Satanás, ele vai tentar contra a sua vida, mas jamais ele vai ter êxito na sua vida se ele não encontrar brecha em você. Eu tenho compartilhado esta semana, por esses dias, com algumas pessoas que às vezes vêm consultar o pastor e questionar o que vem vivendo, diante de perseguições, diante de calúnias, diante de falatórios. Eu tenho orientado, irmão, irmã, jamais o diabo vai conseguir te tocar se você conseguir vencer você mesmo. Ninguém consegue vencer você se você conseguir se vencer. Nada do que as pessoas façam contra mim, uma vez que eu consegui vencer a mim mesmo, nada do que as pessoas façam contra mim vai me atingir. As pessoas vão falar contra mim, as pessoas vão me caluniar, as pessoas vão mentir a meu respeito, as pessoas vão me perseguir, mas nada disso vai surtir efeito na minha vida se primeiro eu conseguir vencer a mim mesmo. E assim é da mesma forma o nosso adversário. Jamais o diabo vai vencer você se você conseguir vencer a si mesmo. Então Satanás, ele nos tira do propósito quando ele encontra brechas em nossa vida. Quando nós erramos em alguma área e alimentamos este erro, Satanás encontra um caminho e adentra por aquele caminho para nos tirar do plano para o qual o Senhor nos criou para viver. Satanás, ele quer encontrar brechas no seu casamento. Satanás, ele quer encontrar brechas na criação dos seus filhos. Entenda, nós estamos falando aqui, não é propósito exclusivo de igreja, propósito de vida. Eu já disse anteriormente que propósito da existência não se resume à igreja. Tem pessoas que foram chamadas por Deus para estar frequentando a igreja, orando dentro da igreja, adorando a Deus dentro da igreja, na cadeira, mas no serviço Deus tem um plano na vida dele lá. Na família, Deus tem um plano no meio da família. Nos amigos, Deus tem um plano no meio dos amigos. Nas redes sociais, com os vizinhos, e aí por diante, em tantas outras áreas. E Satanás sempre vai querer encontrar brecha para poder desvirtuar o plano de Deus. Por exemplo, quem nunca no trabalho, por exemplo, pregar de Jesus para alguém, falar de Jesus, ó, tô orando pela sua vida, Deus é bom, e de repente você não vigia, você dá um vacilo. O que você ouve? Ah lá o crente,
Estava falando de Jesus agora. Olha lá o irmãozinho da igreja. Olha lá o crentinho. Eu, quando era criança, do Isaac assim, meus amigos chamavam de crentinho. Ou seja, eles se aproveitam disso, que é o que Satanás quer, para desvirtuar aquilo que Deus iniciou em nossas vidas. Então nós precisamos entender que Satanás, ele não vai desistir de nos tirar do plano para o qual Deus nos criou para viver. Então volto a lembrar que antes de viver o propósito da nossa existência, precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Ter a identidade de Cristo é tampar as brechas que Satanás se utilizaria para nos tirar do propósito da nossa existência. Já falamos bastante sobre várias estratégias que Satanás usa para nos tirar do propósito da nossa existência. Mas quando se trata de estar vivendo este propósito, ele vai agir de outras formas. E uma delas é fazer que pensamos que se eu sou bom nisso que faço hoje, vai dar certo eu fazer outras coisas. Vou usar um exemplo. Falando ministerialmente, vou usar um exemplo ministerialmente. Você é um líder na igreja, ou você é um diácono, ou você é um presbítero, ou um missionário, uma missionária, e até mesmo um pastor. E você foi chamado para viver especificamente isso. Deus te criou para isso, te capacitou para isso. Você está indo bem, tudo está dando certo. E num certo dia você não quer mais ser um líder. Você não quer mais ser um diácono, um missionário ou uma missionária, um presbítero ou até mesmo um pastor. O líder, como está dando certo, ele quer ser um diácono agora. O diácono está dando certo, agora ele quer ser um presbítero ou um missionário ou uma missionária. O pastor está dando certo, agora ele quer ser um pastor presidente de campo, ou quer abrir o seu próprio ministério, ou diante de um momento difícil não quer mais ser pastor e quer voltar a ser um membro. Estratégias de Satanás. Infelizmente, amados irmãos, nós vivemos uma cultura hoje, irmão Luiz, errada nas igrejas, porque a cultura que não é bíblica, que é, se você é diácono, você tem que continuar até chegar a ser pastor. Isso não é bíblico. Se você tem um chamado específico para ser diácono, você vai ser útil para aquela área ali e vai correr questão de você ser diácono a vida inteira. E isso não diminui você como pessoa, ou como um membro, ou como um servo de Deus. Você está simplesmente vivendo o plano para o qual Deus te criou para viver. Talvez você não tenha um chamado de diácono, mas talvez você tenha um chamado de líder. Não significa que porque você deu certo como líder, você vai dar certo como diácono. Não, você está sendo um bom líder. Não significa que porque você é um presbítero, ou um pastor, ou um missionário ou uma missionária, você vai dar certo, eu vou dar certo como pastor, vou dar certo como pastor presidente de campo. Não, eu tenho que me cuidar e viver o que Deus me chamou para viver hoje. Hoje eu sou um pastor de congregação, glória a Deus, eu vou ser fiel nisso. Mas na nossa cultura hoje, presbítero Mauro, é que se você é diácono, você tem que continuar até ser pastor. Isso é uma estratégia de Satanás para nos tirar do propósito para o qual Deus nos criou para viver. Mas também não estou dizendo que se você é diácono, não quer dizer que você não tem um chamado pastoral. Até porque para você chegar à posição pastoral, você tem que passar pelo diaconato. Mas uma coisa que as pessoas erram hoje nos nossos dias, irmão Jesus, é que a pessoa acha que porque ela é diácono e a Wanda é missionária, significa que ela é inferior à Wanda. Não, ele é superior. Sabe por que é superior? Porque a Wanda, como missionária, ela tem que servir mais do que você. Cada vez que no nosso intelecto uma pessoa sobe de função eclesiástica, na verdade ela tem que descer mais, tem que servir mais.
Nós que exercemos uma função eclesiástica na igreja, nós estamos para servir os membros da igreja. E se um dia eu passo de líder para o diácono, é que aí Deus está me dando uma patente de servir mais na obra. E se eu passo de diácono para presbítero ou missionário ou missionária, é porque Deus está me dando uma patente de servir ainda mais na obra. Só que a cultura, pelo menos na nossa região ou no nosso estado, as pessoas acham que porque ele é diácono, ele é menor do que o outro. Não. O menor é aquele que se considera menor, é o que mais serve. O maior, na verdade, Jesus apresenta que o maior é aquele que mais serve. Quem mais servir será o maior no reino dos céus. Dentre os profetas, o próprio Jesus diz: João é o maior dentre os profetas. João foi o precursor de Cristo. E quando as pessoas acham que ele é Cristo, ele falou assim: vem um aí que é maior do que eu, e que eu não sou nem digno de arrancar as sandálias dos pés dele. O que ele está dizendo? Eu sou um gafanhoto, eu sou um verme, eu sou um pequeno diante desse Deus soberano. Então, quanto mais nós temos responsabilidades, mais nós vamos estar servindo na igreja. Não é para ser servido. E o diabo, ele quer tirar essa cultura. Você percebe que nos nossos dias, né, pastor Levino? Nos nossos dias, a pessoa acha que porque ele é presbítero tem que ser servido. Eu conheci um amigo meu que infelizmente já partiu, e partiu longe de Deus, que infelizmente ele se desviou. Mas quando ele estava na igreja também, ele não estava vivendo o plano que Deus tinha chamado. Ele era diácono. O pastor da igreja confiou a ele uma congregação para ele dirigir na cidade. E o dia que tinha Santa Ceia era na sede. Todo mundo ia para a sede na hora do dia de Santa Ceia. Ele, como diácono, dirigente de congregação, mas era diácono, foi convidado para servir ceia. Sabe o que ele disse? Eu servi ceia, sou dirigente de congregação, rapaz, me respeita. Tem muito pastor assim, irmão. A pessoa acha que porque subiu na caixinha de fósforo, o presbítero Mauro, é mais do que os irmãos. Pelo contrário, nós somos menores. Porque esse pensamento de ser servido por causa da patente, quem tem é o diabo. O diabo achou que porque ele era o anjo de luz, ele achou que os anjos tinham que te servir a ele. Quando ele tem um encontro com Jesus em Mateus capítulo de número 4, quando o Espírito de Deus leva a Jesus no cume do monte, Satanás se apresenta a ele. Satanás oferece tudo para ele: eu te dou tudo isso daqui. E o que Satanás pede em troca? Ele pede muita coisa. Ele pede a única coisa que nós precisamos fazer para Deus, sabe o que é? Se prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso daqui, ó. Por quê? Porque ele sabe que isso é exclusivamente do Senhor. E nós que às vezes estamos caminhando no propósito, Satanás lança setas em nossa mente. Eu já sou um obreiro, não preciso mais dobrar o joelho para orar. Eu já sou pregador, já não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais jejuar. Eu já oro em casa, não preciso ir no monte orar. Eu já consagro em casa, não preciso mais consagrar junto com a igreja. Eu já tenho minha oração de madrugada, não preciso entrar no relógio de oração. Satanás vai colocando na mente dele que ele é superior aos outros. Quem precisa orar, Madalena, é você. Eu já sou pastor, filha, dá seus pulos. É isso que eles pensam. Quem tem que jejuar no grupo aí é vocês, porque eu já jejuo no meu particular. Ou seja, se colocando superior aos demais irmãos. E isso é um sentimento diabólico que Satanás coloca no coração das pessoas. Por quê? Porque ele não vai desistir de nos tirar de viver o plano para o qual Deus nos criou para viver. Lembra lá da primeira identidade que nós estudamos? A primeira coisa, o que nos identifica como cristão é ser servo. A nossa verdadeira identidade é de servo.
E Satanás, ele quer tirar essa identidade de nós. Irmão, quando você se deparar com alguém que está na igreja e não tem prazer em servir, isso é um sintoma de Satanás lançando setas no coração dele. Não é porque eu sou pastor não posso abrir a porta. Não é porque eu não sou pastor não posso ajudar a limpar a igreja. Se está disponível, eu vou. Minha esposa está aqui. Eu lembro quando eu chegava na igreja, às vezes, lá em Penápolis, o pastor estava varrendo. Sabe o que eu fazia? Eu tomava a vassoura da mão dele. Daqui, pastor, vou varrer. Não, daqui, pastor, vou varrer. O Luiz já fez isso daqui. Eu estava, não, daqui, pastor, deixa eu varrer. Daqui. Tomou da minha mão. Por quê? Porque ele entende que servir é a nossa função. E os diáconos da igreja foram levantados por quê? Para que os pastores, que eram os apóstolos, pudessem cuidar da palavra e da oração, enquanto os outros serviam aqueles que precisavam no decorrer da igreja. Mas o pastor nunca vai deixar de estar pronto para servir numa área que precisa. Eu vou só ler porque eu já falei, mas vou ler. Mas tem alguma coisa no meio aqui, né? Não é porque você é um líder, você tem que ser diácono ou diaconisa. Não é porque você é diácono ou diaconisa, você tem que ser um presbítero, um missionário ou uma missionária. E também não é porque você é presbítero, missionário ou missionária, você tem que ser um pastor ou uma pastora. Não é porque você é um pastor que você tem que ser um pastor presidente. Não, você tem que ser o que Deus te criou para ser. Lembra que eu disse há pouco que antes de você nascer já tinha um propósito? Então não é. E outro versículo que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, nos diz o quê? Que o Espírito dá a cada um como Ele quer. Não é você que escolhe a função que você vai servir na igreja, é o Espírito Santo de Deus que escolhe. Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade. Mas eu vou te capacitar. A Bíblia diz isso, que Ele vai te capacitar. Então eu cheguei na igreja. Ah, pastor, é que nem o amigo meu que infelizmente faleceu. Sou dirigente e eu não quero servir ceia, eu só vou dirigir a igreja. Eu estou aqui na função de pastor também. Só tenho a carteirinha de diácono, mas eu já sou pastor. Não é, irmão. Não é. Nós precisamos entender que nós precisamos viver o que Ele nos chamou para viver. Não é o que eu quero viver. Não é o que você quer, presbítero, é o que Ele quer. E que é uma realidade que a maioria das vezes, que o que Deus quer para a nossa vida, nós não queremos. Não é, missionária? Não é, meu amor? E tem um detalhe importante que você não quer, mas você não consegue também dizer não. Ah, eu não quero mais, isso daqui não dá mais para mim. Mas daqui a pouco você está lá fazendo tudo de novo. Um dia, um missionário amigo meu, pastor Jordevan, um grande amigo meu, homem de Deus e homem humilde, missionário, já viajou vários países. E ele falou: rapaz, eu gosto desses devocional que você manda, viu? Agradeço, uma bênção. Falei: pastor, tem dia que eu falava para você, não vou mandar mais para ninguém não quero mais mandar devocional, versículo para ninguém, vou desistir. Aí eu falei para ele: só que eu não consigo, rapaz, no outro dia eu já estou lá me fazendo e mandando de novo. Aí ele falou assim: mas esse é a prova que esse é um dos seus chamados. É quando você não consegue dizer não. Você está cansado, não quer levantar cedo para não ter que ficar fazendo devocional, mas você não consegue, no outro dia você está lá acordando, está lá fazendo de novo. Por quê? Porque esse é o chamado que Deus tem para a sua vida. Você não consegue dizer não. Uma vez perguntaram para Billy Graham, de uma conferência pastoral de obreiros, chegaram um jovem, chegou nele e falou assim: pastor, como eu sei que eu tenho um chamado pastoral? Ele disse assim: só se você não puder evitar. Porque quem tem chamado não consegue dizer não para o chamado. Essa é a verdade. Quem tem um chamado não consegue dizer não para o chamado. Só consegue dizer não para o chamado aquele que não quer fazer a vontade de Deus. Mas uma vez que você quer fazer a vontade de Deus, você quer andar no caminho do Senhor, o chamado, ele arde no seu coração. Você passa por louco diante das pessoas.
Você abre mão de coisas que são valiosas nessa terra para cumprir o chamado de Deus. Eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus está me lembrando. Eu e minha esposa, nós abrimos mão da nossa casa própria para vir morar no fundo da igreja, para viver o propósito que Deus nos chamou para viver. E ouvir o chamado de Deus é estar disposto a abrir mão das coisas dessa terra para fazer a vontade soberana de Deus. Talvez aqui dentre nós, que nem o Isaac, tem um sonho de ter uma Lamborghini, uma motona, uma casona. Que carro você quer ter quando crescer, filho? Fala um aí. Hã? Uma 4x4, ele tem uma vontade de ter uma 4x4. Esse é o desejo dele, mas quando ele crescer, de repente Deus fala: não, eu quero ser sendo missionário lá na África, aonde você vai passar fome, vai passar sede, não vai ter roupa para vestir, vai ficar sem dormir, vai ficar sem tomar banho, e vai confrontar o diabo. É lá que eu te quero. Meu irmão, é isso. Porque tem pessoas que projetaram como nós, estudaram, fizeram faculdade, se formaram e era para estar ganhando um dinheirão aqui no Brasil. Mas Deus falou: tá bom, você fez tudo isso, mas agora eu quero você lá na África, lá no meio dos pobres, dos miseráveis lá. Vai comer bolachinha de terra com açúcar junto com eles, vai comer rato com eles, vai comer lagartixa com eles, que é tudo que eles comem lá. Irmão. Ou vai lá na Índia, e às vezes você vai ser pego e vão te torturar, vão te espancar. Mas tudo isso é o propósito que eu tenho para a sua vida. É por amor ao meu nome que você vai viver todas estas coisas. Nós fazemos planos. Isaías capítulo 55, versículo 8: o homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Os planos nós podemos fazer, pode fazer, tem que projetar, tem que sonhar. Eu projeto, eu falo para minha esposa: nós vamos preparar, nos organizar para quando Isaac terminar os estudos, nós pagar uma faculdade para ele. É esse o projeto dos pais. Mas o que mais vai valer é o projeto de Deus. Não adianta eu preparar o Isaac para o mundo, mas não preparar o Isaac para a eternidade. Você tem que ser o que Deus te criou para ser. É um erro que Satanás trouxe para a igreja em nossos dias. Colocar essa cultura da igreja dos nossos dias, que sempre você tem que subir de posição na igreja. Isso é uma estratégia de Satanás para nos tirar do propósito que Deus nos chamou para viver. Eu disse aqui outro dia, irmão Carlinhos, que eu vi uma vez o pastor Josué Brandão. Ele disse assim uma vez, ele pregando, ele falou assim: vai ter pastor que vai para o inferno só porque ele tem título de pastor. Olha, já pensou? Aí ele falou, explicou por quê. Porque primeiro, ou ele está numa posição que ele não foi chamado para estar, ou seja, não está vivendo um propósito, ou ele está na posição que foi chamado, mas não está cumprindo a função a qual ele foi chamado para viver. Isso é uma realidade. Então aqui fica uma orientação, incluindo eu como pastor, mas você que é líder, você que está servindo, você que é diácono, você que é presbítero, você que é missionária, você que está envolvido na obra do Senhor em alguma área, irmão, se preocupe se você está vivendo aquilo que Deus confiou à sua mão. Eu sempre orei isso. Quando o pastor quis me consagrar a diácono na igreja, eu fiquei com medo. E eu falei para Deus: Deus, não permita eu ser diácono se o Senhor não me chamou para ser diácono. Não permita eu estar numa posição que eu não vou ser eficaz, que eu não vou fazer ela. Eu falei para Deus. Quando foi ser para ser presbítero, eu fiquei com medo. Falei: meu Deus, presbítero? Quando eu cheguei, falou: Senhor, que eu venha exercer a minha função de presbítero. O Senhor me colocou como um presbítero, então que eu venha ser um presbítero. Aí depois eu fui convidado para ser missionário, não, evangelista. Falei: meu Deus, eu só quero. Falei: Senhor, não quero ter título na igreja. Se for para mim ser evangelista só para ter título de evangelista, eu não quero. Então que eu venha exercer com eficácia a função de evangelista.
depois para pastor. Eu fiquei com medo, porque na minha mente, por exemplo, eu estava lá com o pastor Alessandro, e o pastor Alessandro era um pastor da igreja, e o próprio pastor da igreja queria me consagrar a pastor. Eu falei: pastor, não tem necessidade não, já estou bom aqui, o senhor é o pastor da igreja, eu não penso nem em sair do seu lado. Por mim eu fico aqui a vida inteira, Jesus voltar, nós vamos ficar junto. Então o senhor já é o pastor, não quero não precisa. Não, rapaz, Deus está mandando, você vai ser pastor. Eu falei: pastor, pelo amor de Deus, para que eu ter título de pastor se eu não vou pastorear ninguém? O senhor é o pastor da igreja. Aí eu fui orar, presbítero Mauro. Eu orando, Deus falou no meu, lembrou de Davi. Davi foi ungido rei com quantos anos? Com 15 anos de idade. Quando ele foi ungido rei, ele já tomou a posição de rei? Não, demorou mais 15 anos para ele chegar e sentar no trono. Aí Deus me colocou isso no coração: eu estou te consagrando a pastor, mas não significa que você já tem que exercer pastorado. Eu vou te preparar para isso. E mal sabia eu. Fui consagrado a pastor, passou 2 anos, Deus me trouxe aqui para a promissão para pastorear. Então tudo é através do diálogo com o Senhor. Mas entenda, não assuma uma posição que você não vai ser fiel a ela. Não suma, porque Satanás vai fazer de tudo que em vez de você ser bênção aonde Deus está te colocando, você se torne maldição para onde Ele está te colocando. Eu vi pessoas, isso aqui é real, irmão. Eu vi pessoas que eram excelentes, idôneas como líder, e quando colocaram essas pessoas na diaconia, foi um problema para a igreja. A pessoa era um bom, que nem o irmão Elias hoje ali, ele e sua esposa, lá na mesa de som, era bênção lá. Ah não, o Elias está lá, não, já tem que ser obreiro. Tirou o irmão da mesa de som, o irmão desviou. A pessoa não tinha o chamado de diaconato, ele era um bom líder, mas não era um diácono. Consagraram ele a diácono, ele desviou da igreja, está no mundo até hoje, amigo meu. Assim também diáconos, diaconisas boas no que faziam, porque foi para isso que Deus os havia chamado. Mas quando elevaram a posição de servir, mais eles não suportaram e se afastaram da igreja de Deus. Porque é isso, irmão. A questão é essa, que a pessoa vem com aquela imagem, porque a igreja prega isso, né? Infelizmente a igreja dos nossos dias, a cultura dos pregadores prega que você tem que, para você ser um bom pregador, em se destacar, em ser valorizado, você tem que ser presbítero. De repente chama, já aconteceu, de chamar um diácono da nossa igreja para pregar. Aí quem chamou lá não aceita o diaconato do irmão, vai lá e põe no cartaz presbítero. Fala: mas peraí, consagraram você, não estou sabendo? Quer dizer que não está valendo nada sobre o seu diaconato? Tem que colocar presbítero para dar destaque? Olha a cultura. Ou às vezes a pessoa não é nem diácono, não é nem cooperador, mas foi convidado para pregar, prega bem. Aí vai lá: não, irmão, sou irmão da igreja, mas Deus tem me dado lugar para pregar. Não, vou colocar aqui diácono, tá? Para quê, irmão? Para que essa cultura errada de que tem que colocar uma nomenclatura? O apóstolo Paulo, se você for ver, todas as cartas que ele escreve, ele fala assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus. Ele coloca o nome dele primeiro, para depois ele falar da função que ele tinha. Porque o seu nome é mais importante do que a função que você exerce. Às vezes a pessoa está preocupada com a patente, mas Deus está preocupada com o seu nome. É com o seu nome. E na nossa cultura hoje, infelizmente, é assim. Tem que ter nome de diácono, tem que ter nome de pastor, tem que ter nome. Não, irmão, eu sou um líder, irmão, por favor, respeita a minha liderança. Não me chama de diácono, não sou diácono, eu sou líder. Eu sou um líder ali das mulheres, eu sou um líder dos varão, eu sou um líder ali dos jovens, eu sou um líder, irmão. É isso, eu quero ser só isso que Deus me chamou para ser. Não coloca algo sobre meus ombros que eu não vou suportar, por favor. É assim, irmão. É assim. Eu vi presbíteros, missionários, idôneos, que faziam uma excelente obra, mas se frustraram como pastores e pastora. Você deve conhecer pessoas que era bom como presbítero, foi colocado como pastor, se frustrou, desanimou. Por quê? Porque não estava na função que Deus chamou para estar, irmão.
E é esse o plano de Satanás, é uma das estratégias de Satanás para te parar. É querer colocar na sua mente que você precisa ser um bom pastor, que você tem que ser missionária, que você tem que chegar à elevação no top das alturas. É isso que o diabo quer, colocar na cabeça do pastor. Não, você é pastor, agora você tem que ser pastor presidente. Olha como você deixa. Não, irmão, deixa eu aqui quietinho. Deixa eu aqui quietinho. Se for um dia para ser, Deus vai levar. Mas se não for, eu quero ser fiel com as ovelhas que Deus confiou à minha mão. Porque cada vez mais que eu sou elevado, mais eu tenho que servir. E se eu não tiver estrutura preparada, minha família não estiver preparada, nós não estivermos preparados psicologicamente, emocionalmente, o diabo vai destruir a minha família, porque eu estou num lugar onde eu não fui chamado para estar. É isso. Essa cultura errada, diabólica dos nossos dias, é uma cultura diabólica. Não vai no embalo de quem quer exaltar você, não. Vai para o joelho consultar a Deus. Senhor, o que eu tenho para fazer para o seu reino hoje? No que eu sou útil no seu reino hoje? Eu quero servir o teu reino. Eu vi pastores que eram tremendamente usados por Deus, dirigentes de congregação. Foi para isso que Deus os havia chamado. Mas foram e acharam que ter o seu propósito ministerial seria melhor. Quebraram a cara, ou voltaram humildes, ou estão desviados, ou estão conduzindo pessoas para o inferno junto com eles, porque não estão vivendo o que Deus chamou para viver. Quantas pessoas que são iludidas nos nossos dias, que não conseguem ser subordinado a um ministério, não conseguem ser subordinado a um pastor presidente. Ah, não vou ser subordinado. Vai lá e abre igreja sem orientação de Deus. Sai abrindo igrejas aí. A igreja é bom, pastor. É bom, mas quando Deus manda você abrir. Quando Deus manda você abrir. Mas quando não é de Deus, você está levando pessoas para o inferno. Está aí o presbítero Mauro, um exemplo. Ele é a esposa dele. Do nada eles começaram lá a fazer um culto de ação de graça, né, presbítero Mauro? E aí foi indo, o povo começou, ele começou a fazer um culto do nada. Foi indo. Só que ele é a esposa, Deus orientou, não, tá bom. Só que aqui não é de vocês, eu quero colocar uma autoridade sobre a vida de vocês. Ele procurou a gente. Pastor, a gente está aqui, mas a gente quer ser subordinado ao ministério. A gente está aqui para servir, mas a gente não quer colocar placa nossa. A gente quer que alguém, alguma igreja séria, possa assumir essa responsabilidade. Nós vamos estar aqui para ajudar a servir, mas a gente está aqui, a gente quer ser subordinado a alguém. Aí você vê que é uma obra de Deus. Mas não, tem gente que é vaidoso. Ah, eu vou abrir um ministério aí no meu nome aí. O ministério aí vai dar certo. Já não ensinam mais a igreja, não tem culto de ensino. É só campanha atrás de campanha, revelação atrás de revelação. O povo vai lá, enche a igreja só para trás de revelação. E não estão em ensino bíblico, não estão vivendo um plano que Deus chamou para viver. Aí vivem sofrendo, vivem mendigando as coisas dentro da igreja. Eu falo mendigando, é mendigando o favor de Deus. Deus muda isso, Deus me dá isso. Só vem para receber da igreja e não vem para oferecer nada ao Senhor. Por quê? Porque não estão vivendo o plano que Deus chamou para viver. Cadê o microfone? Isaac já sumiu. Cadê o microfone? Daí, pastor Levino. Passa o microfone aí. Passa aí, Wellington, fazendo um favor. Passa o presbítero Mauro aqui. E a hora já foi. Saúde da igreja com a paz, Senhor, amém? Dois assuntos rapidamente. Esse que o pastor acabou de citar, né? Sobre o ponto de pregação. Acho que vai fazer 7 meses que a gente está lá. Quando a gente começou aquele trabalho, né? A gente fez um culto de ação de graça. Mas o movimento assim, foi bastante gente que foi no culto, né? E as pessoas começaram a nos procurar. Que dia que vai ter culto? Que dia vai ter culto? Daí eu e minha esposa começou a fazer quinzenal os cultos. Mas conforme foi fazendo quinzenal, né, passou para semanal. E as pessoas falavam assim, como é que é o nome da sua igreja? Quem que está na frente?
E daí eu e minha esposa, como já tinha desmembrado do outro ministério, né, falou: ó, quem está na frente é Jesus, né? Nós estamos orando, pode ver que nós ficamos 6 meses. Então nós não estava com a intenção de abrir uma igreja para nós. Nós estávamos buscando o Senhor. E daí, como Deus preparou nós estar aqui, né? Eu creio que nós vamos pôr a placa da igreja daqui. Então por isso que é importante, o pastor falou, a oração, né? A gente nunca pode se precipitar. E o outro assunto que o pastor comentou sobre a unidade da igreja, quando nós olhamos para a igreja, o corpo eclesiástico da igreja, na qual Cristo é o cabeça, e através de Cristo ele dá as coordenadas pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para o nosso corpo físico, se você olhar para o seu braço, ele é muito maior que suas mãos, né? As suas pernas muito maior que os pés. Mas o que seria do nosso braço sem as nossas mãos, ou das nossas pernas sem os nossos pés? Então quer dizer, cada parte, por mais menor que seja do nosso corpo, ela tem uma função, e juntos ela vai fazer o corpo funcionar. Assim é a igreja. Cada pessoa que tem um cargo eclesiástico, por mais simples, né, que a pessoa possa achar, cuidar do som, até ficar na porta, como o pastor falou, limpar a igreja, aparentemente aos olhos humanos é simples, né? Mas na visão de Deus, né, eclesiástica, é o bom funcionamento da igreja. A igreja precisa de todos, né? Então não é porque eu sou presbítero, o pastor é pastor, alguém é evangelista, o outro é missionário, que por causa do nosso cargo nós somos maiores. Nós dependemos dos nossos dedos, né? No sentido espiritual. E assim, quando nós entendemos que um depende do outro, a obra de Deus vai crescendo e Deus vai se alegrando com a obra. E aí o bom funcionamento da igreja se estabelece. Não, Amém? exatamente, ninguém consegue, irmão. Eu não seria nada sem o Elias lá na mesa de som junto com a esposa, sem o Jesus aí nas portas, ajudando no som, ajudando na filmagem, ajudando na arrumar da igreja dele e da esposa. Não seria nada sem vocês. Então cada uma tem uma funcionalidade. Tem um detalhe: é nós que classificamos quem é maior, quem é menor, irmão. Mas Deus não tem essa não. Somos todos iguais. Sabe o que eu tenho de diferente de vocês? Responsabilidade. A minha responsabilidade hoje é maior do que a de vocês. Mas fora isso, somos iguais. Somos iguais, estamos aqui para servirmos uns ao outro. E um detalhe para terminar: não que você não tenha um chamado para viver uma função eclesiástica maior do que você vive hoje, mas saiba que nem todos vão ter. Vai ter aquele que vai ser diácono a vida inteira, irmão. Vai ter aquele que nem pode ser com Elias, a esposa vai viver a vida inteira lá no meio de som, e é o chamado de Deus para a vida deles. Entendeu? Vai ter gente que vai ser aquilo a vida inteira, e isso não coloca ele como menor. Como nós vamos saber disso? Se eu vou desenvolver mais um ministério, se eu vou chegar a uma posição maior, é orando a Deus, irmão, tendo comunhão com Deus e tendo tempo com Ele. Isso vai nos carregar, vai nos levar até viver o que Deus tem para a nossa vida. É impossível, escute isso, é impossível viver o propósito da nossa existência sem ter comunhão com Deus. Se você não ora, se você não ama a palavra de Deus, o diabo vai te vencer, e você não vai viver o propósito para o qual ele te criou para viver. Você pode, aí eu vou deixar para a próxima semana aqui, que eu ia entrar aqui, mas vou deixar para a próxima semana. Então entenda isso. Ore a Deus: Senhor, é isso que eu tenho para fazer hoje? Então me dá graça, me capacite nisso, me usa nessa área. Se hoje, por exemplo, que a Jéssica está aqui, o Jesus, o Wellington está aqui, né, que fica mais na porta, o Luiz, Senhor, se é hoje o Senhor me quer aqui na porta, me usa aqui na porta, que as pessoas venham chegar e venham ver Deus na minha vida aqui. Rapidamente, nós demos 7 minutos ali, que ali está adiantado. Eu já falei aqui, teve uma vez, quando eu estava na casa de recuperação, eu dirigi o trator e ia buscar o alimento nos mercados, e tinha um pastor lá que não ia com a minha cara. E aí começaram a roubar porco lá na casa lá. E aí eles falaram: vai ter que montar um barraquinho de madeira lá do lado do chiqueiro dos porcos. E ficava longe, uns 100 metros assim, no meio do pasto. Aí eles falaram: quem nós vai pôr lá? Aí o pastor não ia com a minha cara, falou: vamos pôr o Levi.
Aí falou: Levi, eu já era voluntário. Falou assim: ó, nós vamos fazer um barraquinho lá, e como você é voluntário, você vai morar com os porcos lá, para ninguém roubar porco. Falei: irmão, estou aqui para servir a Deus. Se Deus me quer lá hoje, eu vou servir a Deus, cuidar dos porcos. Se é lá que eu vou ser, eu falei desse perante de Deus, irmão Luiz. Falei: se é lá que eu estou sendo útil para a obra de Deus, então é lá que eu vou servir a Deus. Falei: eu vou. E todo mundo na casa me zoando: oh, vai morar com os porcos. Porque o povo ficava bravo, porque eu dirigia o trator, e o povo acha que na questão do trator lá era privilégio, né? Então os caras viram sair do trator para morar com os porcos, agora foi rebaixado. Vai morar com os porcos, vai morar com os porcos. Falei: irmão, eu falava: se Deus me quer lá, eu vou ser fiel lá, eu vou honrar Deus lá. Deus está me querendo lá hoje, eu estou sendo útil lá com os porcos, eu vou morar lá. O irmão montando barraquinho de madeira: ó, estou montando seu barraco aqui, hein? Falei: amém, logo logo eu estou aí, se Deus quiser. No outro dia eu ia morar com os porcos. O irmão estava montando, demorou mais uma semana esse processo aí. Aí aconteceu do líder na casa, depois dos pastores que ficava na casa, o líder pegou e saiu no soco com um aluno lá, e ele foi expulso. Aí ele foi expulso, no outro dia já estava saindo embora lá. Aí o pastor, presidente geral, chamou eu, falou: Levi, não está precisando de um líder na casa aí, você não quer ficar não? Eu falei: pastor, eu estou aqui para servir a obra de Deus. Se for para cuidar daqui da casa, morar com os porcos, eu estou para servir. Então, a partir de hoje você vai ser o responsável quando nós não tiver. Moral da história: não fui morar com os porcos. Mas aquilo era um teste que Deus queria fazer comigo. Se eu estava disposto a servir aonde Ele me colocaria. E eu estava, irmão. E eu estava. É por isso que hoje eu estou numa função pastoral, porque eu nunca neguei o que Deus confiou para mim. Se eu sou útil para varrer, eu vou varrer com excelência. Eu lembro quando me colocavam para lavar banheiro na casa de cooperação. E sabe que é um monte de homens, o banheiro não fica limpinho não, irmão. Se Deus me quer aqui, eu vou lavar com excelência. E eu não pegava sacola e luva não, eu chegava com a mão mesmo assim, eu vou esfregar. Hoje eu não faço em casa, viu, amor? Eu vou esfregar, porque se Deus me quer aqui adorando, eu vou servir a Deus aqui lavando o banheiro, e vou lavar com excelência. E lavava, irmão. Hoje não, meu amor. A dona do lar lá é você, deixa Deus continuar te usando lá, está uma benção. Então, meus irmãos, seja fiel naquilo que Deus confiou para você hoje. Seja fiel no seu trabalho. Qual é a função que você exerce lá? Seja fiel lá. Faça o melhor que você puder. Qual é a função na sua casa? Se é esposa, se é do lar, se é esposo, se é filho, seja fiel nisso. É o que Deus te chamou para viver hoje. Seja fiel. Dá o seu melhor. Porque dando o seu melhor, o diabo não vai encontrar brecha para estragar o seu casamento. Agora, se você não dá o seu melhor para o seu casamento, o diabo vai encontrar brecha para destruir o seu casamento, a sua casa. Levar a sua casa de qualquer jeito, levar o seu casamento empurrando com a barriga, o diabo vai destruir a sua família. Dê o seu melhor do que Deus te confiou. Seja no seu trabalho, seja na igreja, seja no seu lar. Dê o seu melhor.